Capítulo 4 Nível do mar e tempo geológico. Sejam bem-vindos ao Estudando o Azul. Nesse episódio eu quero dar destaque aos eventos geológicos mais importantes do nosso planeta e dar uma revisão super rápida aos seus fenômenos e como que a oceanografia contribui para esse conhecimento inteiro. E bom, spoiler, ele tem muito a ver com a oceanografia, tá? Assim, logo mais eu preciso adiantar que para você não se perder nesse vídeo, você tem que estar atualizado com as nomenclaturas que a gente usa nas ciências naturais para se referir aos tempos geológicos. E bom, ele basicamente se refere ao período do passado da Terra. Então, durante o vídeo, eu vou tentar adicionar o nome e a data dos acontecimentos desses eventos que vão acontecendo, e eu vou citando um pouquinho deles. Mas, caso isso chame sua atenção e seja algo bem legal, eu vou também anexar no comentário fixado um link para a atual escala do tempo geológico, que, bom, ela sempre vai se alterando com o tempo e ela vai recebendo atualizações pela academia científica, ok? E para o nosso resumão da Terra, vamos começar com o nascimento dela. Bom, se é que a gente pode chamar assim, tecnicamente, a sua origem. E bom, ela vem de colisões dos corpos celestes que vão acontecendo constantemente no sistema solar há muito tempo. E até que um momento, há mais ou menos uns 4,5 bilhões de anos, ocorre um grande montante desses corpos se assumindo em um formato dimensional do nosso planeta. E bom, o nosso planetinha azul, na verdade, teve um começo muito mais parecido com uma bola de fogo imensa, ok? E a partir disso, a Terra passa por um resfriamento intenso, até que leva muitos milhões de anos para que ocorra o resfriamento da crosta terrestre e possibilitando também a formação de rochas e presença de água no estado líquido. E esse último ponto é super fundamental, porque para o surgimento da vida, você imagina se ter se iniciado em poças d'água, em estado líquido. Em meio a esse caos todo, que incluiu, no caso, as descargas elétricas, a entrada de radiação solar, temperaturas extremas, assim, uma loucura. E a partir de agora, entende-se que, nesse momento da Terra, há vida fotossintética, como cianobactérias, atribuindo, por exemplo, um gás super tóxico na atmosfera e super concentrado, que leva inclusive à extinção de muitos organismos que não estavam adaptados para esse fenômeno. E eu estou falando da introdução do oxigênio. O planeta passa por muitas mudanças nesse período em que não possuímos muitas informações, pois a preservação de evidências é algo muito raro e difícil de se obter nesse período geológico. A Terra passa por um evento importante que chamamos de Snowball Earth, onde a Terra fica congelada por milhões de anos, obtendo uma camada espessa de gelo na superfície terrestre, em muitas partes do globo. Assim, ocorre um conjunto de muitas variações climáticas até que, no fim desse período de frio, é possível ver o degelo, que distribui muitos dos nutrientes que ficaram presos em cima dessa espessa camada de gelo. A partir do momento em que ocorre o degelo e a distribuição desses nutrientes no oceano, a vida encontra uma maneira de aparecer espécies maiores e mais desenvolvidas, até o aparecimento de carapaças como defesas de predadores. E esse é um marco muito importante em ecologia, pois a partir de agora, no período geológico, em que vamos começar a falar, temos os organismos que se preservam com mais frequência no registro fóssil. Até então, esses quase 4 bilhões de anos que eu acabei resumindo, bom, que é mais difícil de se obter informação, a gente chama de Boring Billions, que seria um período mais entediante, mais chato. Porém, a partir desses 542 milhões de anos, temos a explosão de vida do Cambriano. E com o maior registro fóssil, eu posso começar então a detalhar a separação de continentes, os períodos de muita atividade vulcânica, anoxia nos oceanos, extinções em série, variações intensas no clima e outras coisas. Então, a partir do registro fóssil, eu consigo dizer mais informações. Mas, antes de introduzir tanta informação, é preciso adicionar também uma divisão maior desses capítulos, em que eu vou citar sobre o período da Terra. Até então, estávamos dividindo apenas nos seus íons, que são períodos muito grandes, mas agora eu irei passar um breve resumo sobre a ideia do Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, respectivamente. E como se deve se imaginar, o mais antigo deles, o Paleozoico, se ambienta em uma distribuição de terras que é o supercontinente chamado Pangeia. Dessa maneira, tínhamos um superoceano também, que se chamava Pantalassa. E nesse oceano, a vida floresceu muito, mas muito, nesse período. Aqui temos um salto de evolução enorme, hoje dá espaço para a presença dos famosos trilobitas, que é um parentesco de artrópode que tem muita referência na cultura pop e que talvez você já tenha visto. Também é nesse momento que surgem os primeiros animais próximos dos familiares dos peixes, onde muito da sua aparência foi mudando e, bom, ele saiu de algo muito assustador para vir se tornar umas características mais bem adaptadas do que hoje temos como peixe. A seguir, temos a introdução ainda no Paleozoico do avanço dos tetrápodes nos continentes,
como, por exemplo, o iquinofóssil encontrado da pegada de um anfíbio, ainda muito debatido entre os cientistas. Acima de tudo, a sobrevivência nesse período não era algo fácil, porque, devido às dimensões do supercontinente Pangeia, isso tornava com que o clima fosse muito vasto, em que o interior do seu continente era algo muito quente e seco, além de se tratar de um mundo com altas taxas de oxigênio na atmosfera, devido, claro, à alta produtividade primária de um oceano recheado de nutrientes ainda. O que leva a muitos dos eventos de extinção em série são a introdução de asteroides, juntamente com as longas perturbações de atividades vulcânicas que dão o fim da Era Paleozoica. Agora darei detalhes sobre as eras mais adoradas entre os fãs de paleontologia, e com certeza as mais representadas nos filmes, que abordam o tema de cultura nerd em geral, porque eu estou falando agora do Mesozoico, e temos a introdução dos dinossauros, por exemplo, e o começo da separação dos continentes, como temos hoje. Acima de tudo, eu gosto de comentar que o grupo dos dinossauros teve seu início um pouco diferente do que as pessoas esperam, ou então do que a mídia espera. Acontece que eles eram muito pequenos e possivelmente eles fugiam de predadores muito assustadores, como por exemplo os grandes grupos de arcossauros. No caso, naquela época, de uma maneira mais informal, eu consigo apresentar para vocês que haviam grupos irmãos de crocodilos que chegavam a galopar de tão rápido e eles caçavam os nossos queridos dinossauros. Um fato interessante de se comentar é que o Brasil é um ótimo lugar para você estudar o começo do Mesozoico. Até mesmo porque temos rochas muito antigas e muito representadas nessa época, por exemplo no Rio Grande do Sul, que tem uma ótima janela desse momento para se preservar os icônicos sacissauros, por exemplo, que é um dos primeiros representantes dos dinossauroformes. Outro tópico importante para nós é a famosa deriva continental, um deslocamento nos continentes que vai se iniciar no Triássico, que começou há quase 200 milhões de anos, e um movimento que ainda está ocorrendo, mas não na mesma frequência que antigamente, onde é dito que hoje temos na verdade um avanço por poucos centímetros por ano. O supercontinente Pangeia ele se dividiu entre Gondwana e Laurásia, que viriam a se separar em diversos continentes também, eventualmente. Mas é claro que levaria muito mais tempo ainda para termos essa configuração atual dos continentes. Por fim, muitos sabem que o Mesozoico acaba juntamente com a extinção dos grandes dinossauros, com a colisão de um meteoro acompanhada de um desequilíbrio ecológico que já vinha se atingido em grandes espécies. E reparem que eu sempre falo grandes espécies ou grandes dinossauros, pois restaram, sim, dinossauros, como os temos hoje, por exemplo, as aves, que sobreviveram ao caos que foi naquele mundo, onde estão hoje para contar essa história na sua linha evolutiva. Agora damos o início ao período do Cenozoico, na qual estamos convivendo hoje em dia. E bom, ele é conhecido por dar uma configuração atual ao que temos hoje nos continentes e circulação. Custou muitos milhões de anos nesse longo período de tempo em que eu poderia ficar dando detalhes de muitas coisas que aconteceram durante o Cenozoico, como por exemplo, a Índia e Madagascar não fazendo parte da Ásia e da África, ou então que o continente antártico passou a ser finalmente recoberto por gelo, ou então o fim de detalhes como por exemplo o fechamento do Istmo do Panamá que ocorre no fim do Terciário. Mas o momento mais interessante do Cenozoico, em minha opinião, é o Grande Quaternário, que é muito recente e ele é marcado por longas mudanças climáticas que ocorrem inclusive hoje em dia, ou seja, um tema super importante para ser falado na oceanografia. E primeiro eu quero introduzir o conceito do nível relativo do mar, que se sustenta com a ideia de que a eustasia, que por definição é a variação do nível do mar movimentada por diversas ou independentes movimentos tectônicos, de acordo com o glossário geológico do Instituto de Água e Terra, assim, deduz-se que várias das coisas que ocorrem na variação do nível relativo do mar são resultados de tendências eustáticas, não podendo, por exemplo, se basear no nível do mar num ponto fixo do globo. Hoje entendemos que a Terra não possui um formato 100% esférico, se tratando de um geoide propriamente dito. Sabendo disso, é mais fácil de você explicar o porquê que o avanço ou o recuo do nível do mar, no caso que chamamos de movimentos de transgressão ou regressão, ocorre muito bem no período do Quaternário. E durante o Quaternário, houveram muitos dos movimentos como ciclos climáticos. E durante o Quaternário, houve muitos movimentos que alteraram o ciclo climático, que eram intensos. E não à toa, a maneira mais fácil de mastigar esse conteúdo seria imaginar os filmes da Era do Gelo. Essas mudanças abruptas, relacionadas com um conjunto de ciclo, como por exemplo o ciclo de Milankovitch, que são movimentos orbitais distintos do nosso planeta, que justificam toda essa variação de temperatura. Nesse caso,
Tenho que introduzir também os termos de glacial e interglacial, onde ambos se referem a um período climático que o planeta passa num tempo geológico, e que, no caso, o glacial se refere à época em que o clima está mais frio, situada entre dois interglaciais, e o interglacial é, consequentemente, uma época em que o clima está mais quente, situado entre dois períodos glaciais. E para concluir o vídeo, atualmente estamos em um período interglacial, o que supostamente deveria estar no fim de um período interglacial, tecnicamente falando, embora as previsões climáticas indiquem um aquecimento de sua temperatura média, devido às consequências das mudanças climáticas, possivelmente. O que me faz pensar em um outro tema de vídeo, que daria para comentar mais profundamente sobre isso. E para isso, eu quero continuar esse assunto em um outro capítulo. Agora, espero ter ajudado a entender mais sobre a história do nosso planeta. E dito isso, até o próximo episódio de Estudando o Azul.